Vamos lá, pessoal, dar continuidade às nossas aulas, segundão, interpretação textual, não é isso? Continua aqui nossa disciplina, professor Alexei, segundo ano, aula 6 se refere à aula gravada, beleza? O nosso assunto, inferências, charges e cartoons, não é isso? Livro 4, capítulo 14, página 24, tá certo? Então peguem o livro 4, página 14, capítulo 14, página 24, tá? Quando fala em inferência, é esse conhecimento prévio, né, ou esse entendimento que nós vamos ter de acordo com uma série de situações, beleza? E nesse caso aqui nós vamos referir a charges e cartoons. E eu coloquei aqui algumas charges e alguns cartoons, inclusive tem no livro de vocês, para a gente falar um pouco sobre eles. Aí eu coloquei aqui uma definição, né, para a gente não ficar sem definição nenhuma. Os dois usam, tanto charge quanto cartoon, da linguagem e dos desenhos para fazerem críticas. E a principal diferença entre eles é que a charge é temporal. Então, de acordo com o acontecimento, né? De acordo com o tempo, acontecendo alguma coisa, faz uma charge em relação àquilo, tá? Faz uma sátira de pessoas reais para fazer a crítica. Então, os dois são críticos, só que a charge ela vai ser temporal. Tem que haver com um determinado tempo. Ou seja, uma charge, com o passar do tempo, ela vai perdendo o efeito. Porque você não vai saber... Não vai ter coerência, não é? Digamos, se for feita uma charge agora com um antigo presidente, Fernando Henrique Cardoso foi um antigo presidente aqui no Brasil, fazer uma charge com ele, você não vai entender, porque você tinha que ter vivenciado aquele momento. A charge normalmente ela é feita logo após o acontecimento, então a charge para ser feita agora tem que ser com o presidente atual, tá? Faz uma sátira de pessoas reais para fazer a crítica. Já o cartoon, ele é atemporal. Então, a ideia do cartoon, o que vai ser? Também é uma crítica. Todo o tempo que você fizer um cartoon, vai ser entendido. Porque ele vai trabalhar situações que sempre se repetem. Então, vai falar sobre política, então vai falar sobre a questão de ambiente, né? Vai falar sobre a humanidade, tá? Aí ele diz que ele não utiliza pessoas conhecidas, apenas desenhos inventados pelo autor. Porque se ela é atemporal, aquela pessoa conhecida, só talvez seja conhecida naquele momento. Quando passar o tempo, ela não vai ser mais conhecida. Então tem lógica, né? O cartoon não colocar pessoas conhecidas, porque senão vai perder o sentido de ser atemporal. Por que atemporal? Qualquer tempo que for colocado vai ter sentido, beleza? Nós vamos olhar algumas charges, tá? E depois cartoons. E na verdade o melhor nem saber o que é charge ou cartoon, normalmente não cai sobre isso não, tá? O que ele vai colocar é a questão do entendimento. Tem que entender o que está sendo colocado. Normalmente eles colocam linguagem verbal e não verbal. Normalmente é uma linguagem mista, beleza? Mas nós temos aqui a primeira imagem do livro de vocês, né? É uma charge, tá? Porque é importante ser ético na sociedade hoje em dia. E é quando ele coloca o texto verbal, né? Porque é importante ser ético. Olhe o texto não verbal que nós temos. A pessoa fazendo uma possível prova, né? A ideia é essa. E os três tudo olhando. Ou seja, há algo totalmente aqui contrário ao que está se colocando. Então, por que é importante ser ético na sociedade hoje em dia? Então, ele fala sobre ética e mostra as pessoas aqui com falta de ética, né? Porque estão colando, porque estão filando, olhando a prova do outro, digamos, né? Então ele faz uma crítica. É importante ser ético, mas as pessoas não são. Pelo menos não em relação a essa imagem. Aqui eu tenho, ó, senhores, a ideia é criarmos um conselho que coloque em prática medidas efetivas contra o desmatamento. Olha a palavra ideia aqui, ó. Esse texto ele é velhinho, já está com acento aqui, né? Como é uma imagem, a gente acaba não conseguindo tirar, porque não existe mais esse acento, né? E aí, olha só a reunião, olha a imagem que nós temos, como é contrária, né? Porque a crítica tem muito da ironia, não é? A crítica ela é pesada na ironia. E aí ela coloca uma fala e aqui, olha o que ele diz. Medidas efetivas com desmatamento. Não tem uma árvore sequer. Tudo desmatado. Então a crítica pesada, não é? Em relação aqui à política, né? Em relação a uma série de coisas e mesmo ao ambiente, não é? Então a crítica aqui, como eu coloquei, sempre vai ser cheia da ironia, né? Faz uma coisa, diz uma coisa querendo dizer outra. Aqui nós temos duas imagens. Essa primeira imagem
Então, em um automóvel, né? A ideia é o cara estar aqui bebendo, pelo menos a ideia é que seja bebida alcoólica. E aqui a imagem do automóvel, ela está no formato de um caixão, cruzinha aqui, né? Ou seja, olha o trajeto que ele está fazendo aqui, né? Com os pneus do carro, perceba que ele está todo torto aqui, ó, né? Ou seja, não está segurando o carro num lugar só, né? Porque está bêbado, relativamente bêbado. Não tem texto verbal aqui, todo o texto é não verbal, e a gente consegue entender. Então ele faz uma crítica aos motoristas, não é isso? Se você beber, ó, tá certo, vai morrer, já está andando no caixão já. Mas cedo ou mais tarde vai morrer, não é? E nesse caso aqui, bem mais cedo no caso, tá? Esta outra crítica aqui, ó, também não tem texto verbal, só o texto não verbal. Então a pessoa lá de paletó e gravata, não é isso? Bem tranquilão ali, né? Todo pousudo. Se alimentando, e aqui nós temos o mundo, né? Ou seja, comendo tudo, acabando com o mundo. E aqui, ó, olha a vestimenta e aqui olha a situação. Pobre sem nada, só com uma cuequinha, um shortzinho aqui, esperando que caia os restos que ele quer colocar para ele, não é? Ele vai lá comendo, olha a ideia de superioridade, né? Olha o tamanho que ele está aqui e olha o tamanho dele aqui. Então essa ideia de superioridade em relação às pessoas demais, às demais pessoas. Então aqui é uma imagem de uma pessoa lá, né? Um executivo, um político, que seja, e aqui acabando com tudo que tem no mundo e os restinhos que ele está dando aqui para outra criatura. Então uma crítica muito grande à sociedade, né? A sociedade meio que podre, digamos assim, né? Sem se preocupar com as outras pessoas. Se essa ideia de humanidade é o bem comum, é o bem para todos, não é isso? Se meu irmão está passando necessidade, eu vou ajudá-lo. Não foi o que foi colocado aqui, não foi essa a ideia, né? Aqui a ideia foi bem pesadinha, por sinal. Beleza? Aí nós temos agora 2 cartoons, se eu não me engano, colocando aqui: ei moço, o senhor deixou cair isso. Consciência, e aí, ó, vote. Então aqui ele se refere, pessoal, isso aqui é algo bem antigo, porque eram os comícios. Eu não sei se vocês chegaram ou sabem o que é o comício. Principalmente o candidato, hoje a gente vê em debates, né? Ouvi alguns debates. O candidato ia para a rua com um carro, né? Realmente um trio elétrico, e aí ele chegava lá, ou um palanque apenas, e iam os candidatos do mesmo partido colocar as ideias, né? O que ia fazer em relação à saúde pela cidade, ou pelo estado, ou pelo país, em relação à educação, em relação ao lazer, em relação à infraestrutura, né? As coisas básicas que a população precisa. E aí ele faz uma crítica aqui em relação ao absurdo que acontece em relação à política. Então veja aqui que a gente não está falando sobre políticos, não é isso? Política é a pessoa. Então falando sobre a política. A ideia de política é o bem comum, o bem para todos. E nesse caso aqui, normalmente o bem comum era o bem dele. E aí uma crítica do menino, né? Oi moço, o senhor deixou cair isso. E o que ele deixou cair foi a consciência. Ou seja, ele não está nem aí, não se importa muito não. Ele quer que vote ponto final. Que ele quer ganhar, e isso basta, ele quer ganhar. Então aqui perceba que não se trata de uma pessoa em si. Então isso aqui, qualquer tempo que ele for colocado, vai ser entendido, que normalmente é isso que as pessoas querem. Votou, ganhou, pronto. Não é? Isso é horrível, é ridículo, porém é real. Então a gente tem que ter essa noção sobre política, não é isso? Uma noção bem melhor sobre política, porque a nossa noção não está muito boa não. Nós estamos nos deixando levar pelas situações que vêm sendo impostas por nós, isso está prejudicando a todos nós, não é isso? A próxima imagem, ela fala, né, tem um urso aqui, normalmente ele está nos polos, né, parte gelada, a parte fria, e nós temos aqui uma pessoa, ó, atrás de água, então ele mostra 2 situações bem distintas. Ele quer água, porque é normal, né, da pessoa precisando, né, a situação dele, né, bem magrinho, se acabando aqui com um negocinho de água na cabeça, ou com água ou sem, ou procurando. Um desmatamento aqui, ó, como está seco, né, aqui o solo rachado, né, porque não tem nada de água. E um urso aqui, ou seja, no lugar errado.
Então, a questão das mudanças climáticas são tão grandes que daqui a pouco isso aqui é uma crítica, né? Que percebe que há um exagero aqui. Então, como está horrível aqui, ó, é muito quente, está muito seco, nem água tem. Tem nada aqui, o solo está rachando. Em compensação, os ursos estão correndo porque também lá não tem gelo, não tem nada, estão vindo para o lado de cá. Ou isso aqui seria na parte de gelo e agora não tem mais água. Então, ela nos leva às duas situações. Tanto que o urso está no lugar inadequado, quanto que essa criatura está no lugar inadequado. Esta pessoa, né? Que se refere a uma pessoa, tá? Então, as inferências em relação a cartoons e charges de cartoons é mais em relação ao entendimento. Vocês não vão precisar exatamente ver o que é charge, o que é cartoon, tal e tal. O que é bom saber? Charge de cartoon sempre vai ser uma crítica, uma tirinha que se refere à crítica, que normalmente pode ter uma caricatura, pode ser uma imagem real, tá? E aí vai ter o texto para fazer a crítica, normalmente o texto não verbal. Perceba que todos os dois têm texto verbal e texto não verbal, às vezes só um ou só o outro. Normalmente o texto não verbal apareceu em todos, pelo menos aqui, tá? E aí a questão é como essas questões aparecem no Enem. Como é que elas aparecem? Como é que eu vou saber que questão vai ser colocada? Então você vai fazer sempre aquela relação, a letra A, o que ele está pedindo, a letra A, qual a proposição, se tem a ver com a realidade e tal, e por aí vai. Beleza? Diante da explicação, dê uma olhadinha no livro de vocês, o livro é muito rico, é muito interessante, tá? Essas imagens que foram colocadas aqui são imagens retiradas do livro de vocês, para vocês terem aula seguindo, né, livro e tal. E nós temos exercícios na página 28 até a página 34. Já pega aqui as questões de sala e de casa. Então o que é que vai acontecer? Teve dúvida na questão? Você vai lá dizer, professor, eu fiz lá a questão da página 29, e a questão, não sei qual foi a questão, a segunda, a terceira, a quarta, o que for, ou as questões propostas, e aí eu não entendi. Não entendi o que foi que teve aqui, porque eu errei a questão. Eu jurava que era a letra C, mas a resposta do gabarito é a letra A. E aí na aula do MIT a gente explica direitinho, para que vocês não fiquem com a dúvida, porque esse conhecimento é dado justamente na hora em que você tira a sua dúvida. Tá certo? Você vai explicar por isso aqui, né? Vai explicar direitinho a questão. Na hora do MIT a gente vai estar com o livro em mãos e a gente vai ter esse conhecimento aprimorado. Belezinha? Então fiquem bem. Tudo certinho por aqui. Até a próxima. Valeu.